Provérbios 15:16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Obrigado, Senhor Deus, por essa escritura e por esse momento que o Senhor nos concede nesta manhã para estarmos juntos. Obrigado por esse culto dominical, pela escola, pela sua vida e teus filhos. E ajuda que a cada passo tenhamos maior aprimoramento. Abençoa teu filho ao proferir a tua palavra e os teus servos a ouvi-la, no nome de Jesus. Amém. Sentai, amados. Insatisfação. Existe gente insatisfeita porque não tem a mesma sorte de seu vizinho, cuja vida lhe parece invejável por ser, por exemplo, pessoas de posses ou por conviver em um meio melhor. Há aqueles que, conhecendo famílias e igrejas bem unidas, fique decepcionado com a sua. Outros só veem amargura na vida precária de bens e saúde. Se esquecem, porém, que a vida e a vivência de cada ser humano são diferentes da de quaisquer outros, e as mesmas se apresentam conforme peculiaridade individual, ou seja, não se conhece duas vidas iguais. No entanto, na vida há lugar para todos, os lugares é que são diferentes. Por isso é inútil reclamar, pois a recompensa é dada a cada um segundo as suas obras. Mateus 16:27. Este assunto é desses que agradam à primeira vista, isto é, prosperidade, porque desperta a atenção, e até mesmo dos mais refratários, pois todos desejam ser prósperos e felizes. Por 3 vezes o Novo Testamento menciona a palavra prosperidade, mas isso não significa que o Evangelho é para a prosperidade material. Todavia, o sucesso material faz parte dos benefícios do Evangelho. Quando alguém menciona a prosperidade, o seu pensamento logo se volta para a riqueza, abundância, grandeza, enfim, tudo quanto sem esforço se multiplica espontaneamente. Esse raciocínio não é o mais exato, pois a prosperidade não se opera com a rapidez que a mente imagina. Ela não se opera através de movimentos mágicos, e sim através de trabalho, fadiga. Devemos visualizar a prosperidade de acordo com o critério bíblico, não do enriquecimento ilícito, baseado nos falsos critérios de enriquecer e acumular os bens à custa do sacrifício alheio. A prosperidade é uma promessa de Deus, feita a seu povo, mas dentro dos limites do direito, da justiça e da obediência aos princípios divinos. Diz o profeta William Branham: nem sempre a prosperidade é sinal de bênção do Senhor, porque na maioria das vezes ela afasta o homem do centro da vontade de Deus. Falei isso ontem. Enquanto ganha-se pouco, somos fiéis nas nossas contribuições. No momento que o salário melhora, a gente não consegue mais dizimar. E te digo uma coisa rápido, para vocês que estão começando a vida: nunca deixe de entregar o primeiro dízimo. Nunca deixe de entregar o primeiro. Nunca falte a primeira escola dominical. Nunca falte a primeira ceia. Nunca dê o primeiro beijo. Nunca tome o primeiro gole. Nunca cometa o primeiro adultério. Nem sempre a prosperidade é sinal de bênção do Senhor, porque na maioria das vezes ela afasta o homem do centro da vontade de Deus.
Os cristãos que acumulam a melancolia, falando da desobediência, tristeza, murmuração e queixume, estão dando a outras pessoas uma falsa representação de Deus e da vida cristã. Eles dão a impressão de que Deus não deseja que seus filhos sejam felizes, e sim mostram um falso testemunho contra o Senhor. Se nos colocássemos realmente sob as ordens de Cristo, simplesmente Ele diria o que desejasse e nós, como os primitivos discípulos, não precisaríamos de música suave ao órgão, nem de palavras tocantes do púlpito, nem de exortação dura, nem precisa que o pastor esteja deixando de pregar para estar exortando, para que façamos a coisa certa. Nós faríamos aquilo que Ele nos ordenou, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Os obedientes batizam os discípulos em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto os desobedientes batizam as nações somente nos títulos. Mateus 28. A disseminação da mensagem e a realização do nosso potencial ministerial vem pela palavra de Deus. Uma visão distorcida. Há pessoas que têm uma visão distorcida do real sentido da vida, ou seja, elas só enfatizam desgraças, prejuízos e misérias. Eu conheço um amigo que a gente pergunta para ele, como é que vai a coisa? Vai bomba. Vai bomba. Isso vai explodir no teu caminho. Não. Vai bem, vai tudo bem. Diga, vai tudo bem. Não é pelas circunstâncias. Vai tudo bem por causa dele. Ele é capaz de abrir caminho de onde não há caminho. As que agem dessa forma estão sempre com pensamentos pessimistas. Só veio doenças. Sei não. Pelo que eu estou vendo, acho que eu estou com vírus. Estou com coronavírus. Pode ser. Por quê? Estou assim com o nariz entupido de um lado. Quem tem a felicidade de ter um nariz como o meu, dentre as 30 modalidades de narizes, os mais bonitos e melhores são esses nesse formato. Bem, mas quem tem esses narizinhos pequenininhos, que parece uma catorrazinha, entende? Qualquer coisa entope. Por isso fica metendo o dedo na igreja. Pode ver, toda pessoa que fica limpando o nariz na igreja com o dedo atolado, é que é muito pequenino o nariz. Poxa, nunca vão ver eu metendo o dedo no nariz. Mas sabe por que eu não faço? Porque eu lavo lá no banheiro. Obrigado. Esse aqui já deve ter visto. Doenças. Sei lá. Eu tinha uma moça que morava conosco, lá em Coraci, na rua 8 de maio, 533. E um dia ela se virou para a irmã Renilde. Disse, irmã Renilde, vai dar 10 horas. Tem alguma coisa para fazer mais? Me diga logo, porque amanhã de manhã eu vou amanhecer com preguiça. Aí eu te falar, isso tem discernimento mesmo. Aí é da semente mesmo, entendeu? Só vê doenças, desastres, derrotas. Eu já sei que essa viagem não vai dar certo. Esse carro não vai chegar lá. Essa moto não vai aguentar. Aí vira para a mulher dele, essa velha não vai resistir. Aí a velha balança sai e diz, esse velho também não vai. Sempre são as vítimas em tudo. As verdadeiras coitadinhas. Mas por que, mano? Tu senta aqui atrás. Tu nem sabe, mano. Lá na frente é só para as baroas. Fui sentar um dia desse lá, a irmã ficou olhando para a minha saia. Ficou olhando para o meu sapato. Eu não duvido nadinha, que tem mulher assim mesmo. Mas não aqui. Mas aí tu ajeita o teu sapato, ajeita a saia, pronto. Sempre as coitadinhas. Termina o culto, fica isolada, esperando que alguém vá buscá-la. E por que tu não vai também buscar alguém? Por que tu não fala com alguém? Ah, mas ninguém fala comigo. Mas também tu não fala com ninguém.
Se vai lavar os pés no dia da ceia, já sai daqui de dentro com a mão segurando na outra. Só lava o pé daquela. É a vovó lavando a netinha lavando da vovó. Você sabe que nós já tivemos um problema disso aqui no Marituba. Uma preciosa irmã mandou me chamar na casa dela e disse isso: eu não vou mais lá, porque ninguém quer lavar meus pés. Foi doído ter que ouvir isso. Foi doído. Está vagando por aí. Ela não está certa no raciocínio dela, mas também não está errada em se queixar. Por que você só lava o pé de determinadas pessoas? Só é da colega. Acho que as irmãs diaconisas ali deviam acompanhar isso aí. Só elas que sofrem, só elas que têm problema. Ela está falando de pessoa, falando só de mulher não. Suas dores são sempre as maiores, as mais profundas, e devem merecer toda a atenção. Contudo, é bom lembrar que o que expressou o profeta desta era, nesta mensagem, esteja certo com Deus, parágrafo 119. Ele diz: vi na Alemanha uma pintura que me impressionou muito, denominada A Terra das Nuvens. Quando você a contempla à distância, parece algo nublado, semelhante às nuvens juntas. Uma aparência terrível. Mas, ao aproximar-se da pintura, você verá que trata-se de asas de anjos que estão juntas e os anjos estão cantando aleluias. De modo que, às vezes, são assim os nossos problemas. Quando o vemos de longe, parece nuvens escuras, um presságio de tempestade. Porém, quando tomamos Deus em sua palavra, veremos que a pintura em nossa vida são apenas asas de anjos adorando a Deus. Talvez o irmão, por conta dos seus sofrimentos, não esteja vendo Deus, mas perceba-o e verá que Ele está querendo que você o chame. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. E mais um tópico: visão errada. Todos nós corremos o risco de ter uma visão errada do que está acontecendo conosco. E assim, fazemos uma avaliação exagerada de situações tempestuosas que, às vezes, achamos que trata-se de uma tempestade, quando, na verdade, não passa de uma chuva breve e um pequeno vento. Quando se supervaloriza um incidente comum, as pessoas costumam dizer: oh, fulano está fazendo tempestade em um copo d'água. Isto é, a pessoa está supervalorizando algo banal. Para fazermos um paralelo entre as tempestades e os contratempos que acontecem em nossa vida, é necessário avaliarmos se o que está acontecendo conosco é realmente uma tempestade ou apenas um problema corriqueiro. Toda tempestade faz com que o indivíduo envolvido nela perca o total controle da situação, quando é tempestade. Quando o mar está em tempestade, o barco é açoitado pelas ondas e o comandante não consegue conduzir o barco na mesma direção. Isso é tempestade. Devemos sempre levar em conta que tempestade é uma situação grave, incomum, que na maioria das vezes nos desestabiliza e nos vulnerabiliza. Isso
tem que ser observado se você está numa tempestade ou você está enfrentando apenas um vento forte. Se me permitam voltar à página 98 do sermão anterior, sobre a interrogação, na página 98. Há um questionamento hoje, se os nossos antepassados tinham um ministério superior ao nosso, ou eram mais dedicados à obra do que somos. Contudo, tal comparação não deve existir, pois vivemos em um tempo totalmente diferente e lidamos com pessoas com comportamento e costumes mais diferentes ainda. O que faria Pedro hoje? Paulo, João, etc. Por exemplo, os apóstolos podem ter sido todas as coisas para todos os cristãos, mas hoje exige-se que o pastor seja todas as coisas para todas as pessoas, sejam elas jovens, adultos, crianças, idosos, cristãos ou não. Espera-se que o pastor seja pregador, evangelista, avivalista, diácono, motorista, administrador, engenheiro, construtor, delegado, advogado, médico, assistente social, pedagogo, analista político, marido, pai e sogro bonzinho, e até zelador da igreja e casamenteiro. Coisa humanamente impossíveis de encontrar-se em um único ministério. Hoje o pastor continua afirmando que a sua vocação vem de um chamado divino, mas ele não pode esquecer que é necessário ter equilíbrio em todas as dimensões que o envolvem, para que haja um bom desempenho ministerial. Se falhar esse equilíbrio, ele acabará levando para sua casa os problemas da igreja e trazendo para a igreja os problemas da sua casa. Nem sempre dá para separar as coisas. E tem que ser surdo e mudo. Salmo 38. Eu, como surdo, não ouvia, e como mudo não abria a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Eu falei um dia desse que até Saul para reinar em Israel, teve que se fazer de surdo. Uma conversa é controlada por quem ouve. Se circunstancialmente fomos compelidos a ouvir difamações e relatos precipitados de procedência duvidosa, devemos nos esforçar para apagá-los da memória. Mas você, acossada por Satanás, sabe o que faz? Não apaga, nem daqui e nem daqui, e passa adiante. Motivo para quando terminar o culto, todos vocês aqui que têm telefone, caírem de joelho, clamando por misericórdia, porque vão fazer com você da mesma forma. Você que não apaga hoje da memória, também não vão apagar acerca de você também. Um dia desse eu preguei aqui da importância do bombeiro. A primeira coisa que um bombeiro faz é apagar o fogo. E depois fechar a porta, fechar as janelas, para que não entre oxigênio. Mas muitos de nós, crentes, a primeira coisa que a gente faz é jogar mais gasolina.
é incentivar aquilo. E depois deixa a porta aberta. Olha, quando tu tiver alguma nova dessa fofoca, quando tiver uma novidade do filho dela, do filho dele, do marido dela, da mulher dele, manda para mim, mana. Tem uma moça aqui do interior, do Marajó, que esteve comigo recentemente e disse: eu não preciso estar na sua igreja para estar atualizada com as bombas daqui. Que tristeza. Diz para mim aqui, aqui, agora. Eu não preciso estar aqui para saber das bombas daqui. Ela não assiste culto aqui, não assiste culto pela internet, pior isso. Eu disse: estou acompanhando assim, não dá. Ela não sabe nada que eu prego aqui, que vocês pregam, que vocês cantam, mas sabe tudo de mazelas, de erro dos nossos irmãos. Filha do diabo, filho de Satanás, conta as coisas boas das pessoas aqui da igreja. Se tem fraquezas, mas há virtude. Às vezes, para vencer, temos que ser surdos, mudos, bobos e loucos. Davi escapou com a alma, com a vida, no meio dos estrangeiros, porque ficou babando, como se fosse um mongoloide, se não tinha sido morto. Diz o profeta de Deus na mensagem Espíritos Sedutores, parágrafo 89 e 90. Há muitos mexericos e caluniadores e todo tipo de coisas ímpias. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja. É poder demoníaco. Deus detesta discórdia entre os irmãos. Espíritos sedutores. Esse parágrafo, só quero ler todo ele. Então, só porque sabemos, só porque podemos ser emotivos, não significa que somos salvos. Eu sou da orquestra, eu sou do coral, eu sou obreiro, eu cozinho na igreja, por isso eu tenho direito de ficar falando, porque vamos à igreja. Não significa nada você estar vindo à igreja. Isso não quer dizer que você é salva. Não creia nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus e produzirá Deus em sua vida. Seja pio, santo e puro. Não se deixe levar por espíritos sedutores. Termina o culto, tem que ter uma conversinha ao lado. Espíritos sedutores. Termina o almoço, tem que se sentar por ali para um cochicho. Espíritos sedutores. Por que não te convida para vir ao altar orar? Por que não te convida para entrar, em vez de ficar aqui namorando aqui dentro da igreja, como já foi pego vários casais que vêm para cá, de início veio um só, com uma mensagem na mão, quando te vê, está um deitado, já foi pego aqui jovem deitado no colo do rapaz aqui, e os diáconos cegos, surdo e mudo. Entre muitas pessoas, encontramos, eu estou no parágrafo 90, onde há emoções, e assim por diante. Ali tornaram-se mexeriqueiros e caluniadores, todo tipo de coisas ímpias. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja, é poder demoníaco, espírito de homens e de mulheres que entram no meio um dos outros. Você não está recebendo o Espírito Santo, você está recebendo o espírito de pessoas, espírito de famílias, família boa. Começa nas festinhas lá, quando vejo, fica falando igualzinho aquela outra família, e já contra a outra. Quando duas famílias, irmão, olha, quando duas famílias começam a andar muito junto, pode ficar certo,
tem uma terceira em xeque. Isto não é certo, isto não é correto, aquilo não é correto. Se você busca a origem desse disse-me-disse, é quase sempre a própria pessoa fazendo alvoroço, o que não está correto. Não cause alvoroço na igreja. Deus detesta discórdia entre os irmãos. Repita comigo. Deus detesta discórdia entre os irmãos. Então não alimente isso. Leve os dois à reconciliação. Como é que você fica incentivando isso? Dando água a esses espíritos. Você não faz nada para a pessoa se reconciliar? Você é ácido sulfúrico. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele. E enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus e fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que deseja, e todos crerão que você é o sal da terra. Ele diz: seja sal, tenha sabor de sal, seja salgado, cause sede, não seja insípido. O sal não aparece. Ninguém está buscando sal, mas não deixa o sal faltar, que todo mundo reclama. Você não quer almoçar em casa? O que é almoço hoje? Hoje vai ser sal. Ninguém vai. Mas deixa você fazer lá os quitutes e não ter sal. Todo mundo protesta. O alimento é Jesus, é a palavra, o pão vivo que desceu do céu, mas você é o sal. Vestindo-se corretamente, vivendo corretamente. Queria que o irmão Bruno me desse a oportunidade, que eu ia dizer, vestindo anágua. Já está na hora das mulheres criarem juízo e vestirem anágua, vestirem short por debaixo da saia e pararem de estar mostrando essas calcinhas insinuantes, provocantes, que é uma vergonha, é uma vergonha. Vocês, maridos, macho, compre short para tua mulher, para usar sob a saia. Já que ela não quer usar nágua, compre short, mas não permita elas virem para a igreja mostrando calcinha aqui, com um pedacinho de pano por cima. Maridos, criem juízo, sejam autoridades. Disse o profeta de Deus na mensagem: é sua vida digna do evangelho. Bata o pé e faça a sua mulher voltar ao juízo normal e usar anágua, short, e parar de vir com essa calcinha imunda para cá. Eu estou falando só com a minha igreja aqui em Belém, que não tem tantas assim, mas é capaz de encontrar algumas. Charles Spurgeon dizia: se não pode deter a tua língua, se não pode deter a língua das pessoas, então detém os teus lábios. Há um mundo de falatório ocioso por aí, e quem dá atenção tem bastante trabalho. Não podemos fechar os ouvidos como fechamos os olhos, pois não temos pálpebra nos ouvidos. Todavia podemos evitar que nossos ouvidos ouçam comentários destrutivos. Dizia Odília Ribeiro: este ouvido tem reserva de domínio. Ela dizia: aqui não,
aqui quem manda sou eu. Este ouvido é reservado para o Senhor. Sem dúvida alguma, é necessário policiar os portais e os ouvidos, de modo que nenhum contrabando entre. Como afirma Tácito, você é senhor da sua língua, mas eu sou senhor dos meus ouvidos. Você pode dizer o que lhe agradar, mas lutarei para ouvir só o que eu escolher. Sejamos mudo e cego. Há situações em que é preciso permanecer mudo, surdo de um ouvido e cego de um olho. Só assim conseguimos transmitir aos portadores de assuntos indesejáveis a insatisfação com os seus comportamentos. Muitas vezes o pastor deve se manter mudo para escapar de certas pressões, embora sabendo que na maioria das vezes sofrerá muito mais com o silêncio. Toda a família e toda a igreja, toda a cidade e toda a nação estão contaminados de certas senhoras que, enquanto tomam chá, despejam ácido sulfúrico pela conversação. Elas nunca se aquietam, mas cochicham por todos os lados e causam contrariedade aos que são consagrados e práticos. Não precisa se mover muito para identificá-las, basta observar-lhes as línguas. Essas senhoras praticam a vivisecação no caráter de seus vizinhos e dos seus irmãos. Vivem sempre ansiosas para cravarem seus punhais nos ministros, nos colegas e até nos membros da congregação. Diante desse quadro, é importante se posicionar, pois nem todas as pessoas têm coragem de falsificar uma nota de dinheiro, mas por falta de entendimento, até pessoas honestas são capazes de repassá-las. Cabeçadas, a página 106. A criança bem-sucedida é aquela que se protege da tempestade e é protegida pelo medo. Quando as crianças perdem medo de errar, então começam a dar cabeçadas. E isso vale para todas as faixas etárias. 90% dos atropelamentos de uma criança é quando ela decide atravessar a rua sem segurar na mão dos pais, do responsável. Vai até na beira da calçada, ela está segurando. Mas no momento que vai se aproximando do seio da rua, ela solta rapidamente a mão dos pais ou do responsável e corre, para demonstrar que elas não têm mais medo, que elas têm habilidade e são pegas, são acidentadas. Não solte a mão da sua criança, independente da idade. Ela não alcançou 28 anos, não solta a mão dela. E depois dos 28 anos, continua segurando. Não deixa ela perder o medo. Enquanto ela não entende, ela está segurando na mão dos pais. Na hora que ela começa a entender, ela deixa de crer. Eu não creio mais no papai, porque eu já entendo. Ô papai, o senhor está ultrapassado. Mamãe, a senhora nunca foi numa faculdade. Filha, na faculdade nunca fui, mas no inferno eu sei como é que é. Se você não conhece a fúria da paixão, então respeite as pessoas que se apaixonam. Você nunca deve se apaixonar, porque dificilmente encontrará cura. Até onde se sabe, nunca houve uma total restauração. Você sabia que um adolescente apaixonado se torna incapaz? Tudo que faz é pensar, chorar e dormir. Você já viu algum adolescente assim abichornado? Eu não quero ir para a igreja mais. Eu não quero mais ir para o colégio. Eu não quero mais orar.
Não diga a eles que eu falei isso, senão eu perco a confiança deles. É paixão. É paixão. Vai lavar o cachorro? Não. Vai a casa? Não. Está sentindo alguma coisa? Não. Está com febre? Não. Então bora para a igreja? Não. Vai para a rua? Não. Nada. Está apaixonado. E a mãe faz um chazinho, a mãe compra biscoito e compra chocolate e não passa. Não passa. Só uma escovada nessa manhã aqui para melhorar. Você sabia que um adolescente apaixonado se torna incapaz? Tudo que faz é pensado. E vira filósofo. Chorar e dormir. Tu já está dormindo, menino? Estás com sono? Não. Tu não tens sono? Não. Quer comer? Não. Está com fome? Não. Tu está cheio? Não. Está apaixonado. Torna-se desatento. Presta atenção, menino. Hã? Tu já foste fazer o que eu te mandei? Peraí, mamãe, estou me preparando. Então vai rápido, olha. Eu quero que tu faça. Peraí, mamãe, ainda não fiz nem o primeiro mandado. Está apaixonado. Fica desatento, desobediente e insubmisso. Sente dores em todo o corpo, a ponto de confundir os médicos. Pode chamar a ambulância e levar. Chega lá, tem que chamar um táxi para trazer de volta. E já arrumar outra ambulância para levar. E os médicos ficam perturbados. Deixa cair na minha clínica. Tudo porque está com o espírito abatido, perturbado, quebrantado, não ora, não vai ao colégio, não assiste o culto, não para em casa. E enquanto navega na internet, liga a televisão e fala ao celular. Ele já está mais para psiquiatria do que dependente de psicologia. Sabe o que é isso? Paixão. Agora eu digo, nunca zombe de uma pessoa apaixonada, seja ela um adolescente, seja um jovem, ou seja um senhor ou uma senhora. A música de Vicente Celestino, talvez a mais famosa dele, além daquela Tornei-me um ébrio. Ou é a Tornei-me um ébrio? Quando ele afirma uma história verídica do jovem apaixonado, que, acossado pela paixão, submeteu-se a um absurdo quando a sua namorada, para tentar dissuadi-lo daquele namoro, disse: não quero, não dá mais, não dá. Mas eu quero, só numa condição. Diz Vicente Celestino, cantando essa história triste e real. Só uma solução. Eu só te aceito como namorado se tu trouxeres o coração da tua mãe numa vasilha para mim. E ele prontamente cumpriu. Foi, tirou o coração da senhora, sua mãe, e trouxe para a namorada. Nunca zombe de uma pessoa apaixonada. E que Deus te guarde. A paixão não acaba. Ela recolhe. Realmente ele está sofrendo de um distúrbio psicológico. E tentar achar caminho onde não há caminho, isso é uma tempestade. Só existe um remédio para tal situação. Só há um medicamento para a cura desse adolescente, independente da faixa etária.
é aquele receitado pelo doutor Simão Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Foi ele que se apresentou e disse: eu fui constituído para curar os quebrantados de coração. Pai, estou falando para milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora, que já estiveram apaixonados, que estão apaixonados ou que estão sofrendo a ressaca da paixão. Alguns se sentem incuráveis, outros estão curados, mas continuam sensíveis. Por isso preciso nessa manhã de mais uma vacina. E outros que ainda não trilharam esse caminho, mas ele existe. E nós estamos aqui com o ministro do Senhor, Igreja do Deus vivo, para proteger, para despertar, para estimular a esse teu filho, a essa tua filha, desse perigo iminente que pode levá-lo ao fracasso moral, social e espiritual, que decide destino eterno. Nós mesmos já perdemos nesta casa adolescentes que se suicidaram devido à paixão. A nossa igreja é marcada. Eu falo para famílias aqui presentes, feridas pela praga da paixão. Porque na idade de estudar, ela foi namorar. Que o Senhor seja misericordioso conosco. Abençoe esse pai, que agora tem sangue na mão, a favor de sua família. Te peço que o Senhor receba o sacrifício dessa mãe, que tem sangue na mão, a favor de sua prole. De cada avó, que geme, porque tem a sua vasta experiência, mas não faz efeito para os seus netinhos. Mas que nesta manhã se apresenta diante do Senhor, pedindo clemência, misericórdia, para que esse vírus não ataque a sua família. E como igreja do Deus vivo, nós nos levantamos agora para desfazer as obras de Satanás, para expulsar esse espírito, para que haja cura nesta alma. Cura a tua filha, Senhor. Cura o teu filho, Senhor. O Senhor se manifestou, segundo o profeta Isaías, para desfazer as obras de Satanás e curar os quebrantados de coração. Aonde estiver um quebrantado de coração, talvez ele nem esteja nos ouvindo, mas através do teu Espírito, que é o Espírito intercessor, que é o Espírito de Elias, talvez ele esteja em coma, mas Elias está em ação. Talvez esteja no Brasil, esteja na Europa, nas Américas, na Ásia, na África, em Mênfis, onde ele esteja agora, que esse avião pare, que este socorro bem presente no momento da angústia se manifeste. E eu me levanto agora como ministro do Senhor, a fim de que ele rejeite esse perfume. Tira do olfato dele essa essência que fez ele sair do caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja controle no teu olfato.
Que o colírio do Senhor seja passado em teus olhos, e teus olhos vejam diferente. Tu fiques cego para aquilo, cego para essa sedução, e com os olhos abertos para o Salvador. A minha vida sempre foi uma procura.